Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, hoje para mais um encontro num dia em que mais filas estão sendo formadas. Podemos dizer até que temos uma fila amazônica, porque o maior criminoso da região foi preso hoje pela Polícia Federal. E, gente, pessoas como você e eu aqui no nosso portal, estamos ficando cada vez mais especialistas em adivinharmos algumas situações relacionadas a perfis de criminosos. Quando a gente vê uma conduta, o comportamento do criminoso, a gente adivinha em cheio com quem essa figura se identifica, quais são os seus valores incomuns com a figura com quem ele se identifica, com quem ele se identificou no último processo eleitoral, em quem ele votou, fez campanha, e eventualmente até depositou uma grana antes e depositou depois. Bom, vou conversar com vocês sobre essas coisas muito incríveis que acontecem aqui no nosso país, falar desses últimos fatos e também de outros que se deram também em Brasília, enfim, na economia, aqui no nosso portal a partir de agora. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E aquele protocolo muito importante, né? Se você gostar do nosso portal, compartilhe nossos vídeos, enfim, dê o seu joinha, o seu comentário, participe aqui dos nossos papos, que todos os dias eu abro aqui no chat para bater um papo ao vivo com vocês antes de entrarmos no ar, normalmente entre 5 horas e 5 e meia. E se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma ferramenta que o YouTube coloca à disposição em todos os canais praticamente, né? Para você que quer apoiar, você que curte, enfim, você quer ficar mais engajado, tá bom? Você aqui também vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom, gente, hoje a notícia da tarde, né? Pelo menos no que diz respeito a uma situação muito importante aqui no nosso país, nos dá conta que Polícia Federal prende o maior devastador da Amazônia e confisca 16 fazendas e 10 mil cabeças de gado, né? Eu pergunto a vocês acham que esse cidadão aqui, ele comprou essas terras bonitinho, chegou, foi no cartório, enfim? O perfil do criminoso é sempre muito bem conhecido. Bruno Heller é suspeito de dizimar território equivalente a 4 vezes a ilha de Fernando de Noronha. Operação Retomada mira esquema de invasão de terras da União e desmatamento. Eu fiquei curioso, né? Tentei ver a ficha social, né, de Bruno Heller, ver se tinha alguma foto, alguma matéria. Bom, para saber, confirmar aquilo que a gente já tem uma noção, né? Esse cidadão certamente seria um bolsonarista. E aí eu fui encontrar no canal da revista Fórum exatamente isso que eu estava intuindo e que certamente você intuirá também toda vez que vê alguém com um comportamento racista, um comportamento discriminatório, uma ignorância, ostentação, expondo uma série de pensamentos absurdos em relação à ciência, em relação à realidade, você já sabe com quem aquela figura se identifica. Maior devastador da Amazônia é bolsonarista e atuou em grupo para doações de campanha. Nome de Bruno Heller consta em lista de doações feitas ao Comitê Bolsonarista de Novo Progresso, que é a cidade de lá, né, da região amazônica. Ele é acusado de ter invadido e grilado mais de 21 mil hectares de terras da União para criar gado. E a gente está vendo uma CPI do MST em Brasília, tentando ali demonizar, né, trabalhadores que estão sempre tentando ocupar algum tipo de espaço, que está sendo sempre espaço ocioso, normalmente áreas públicas destinadas a algum tipo de assentamento, de reforma agrária, enfim. Mas essas pessoas são criminalizadas. Hoje, lá nessa CPI, que eu comentei com vocês mais cedo, o José Rainha parecia um extraterrestre diante daquelas pessoas que não conhecem absolutamente nada do problema social da falta de terra, da fome aqui no nosso país, a falta de habitação, a falta de democratização do acesso à propriedade, enfim. E pareciam até que estavam ali querendo saber como vivem os sem terras, vivem as pessoas pobres, né? Como se reproduzem, como acasalam, do que eles se alimentam, enfim. Um negócio patético, né? E o Zé Rainha até que ele foi uma pessoa muito educada, né? Porque se eu fosse advogado dele, eu orientaria o Zé Rainha a ter um comportamento mais incisivo, até para educar, né? Já que essas audiências, elas são retransmitidas, né, pelas TVs públicas de uma maneira geral. Enfim, mas
o criminoso maior, ou os criminosos mais pesados, são esses aí, né? E em relação a essa região também, gente, hoje está sendo objeto de matérias em vários lugares, ainda o que aconteceu com os Yanomamis, né? Essa matéria aqui da agência pública, que é muito séria, né, diz o seguinte: estudo crítico faz balanço de 6 meses da Operação Yanomami. A gente nunca mais ouviu ninguém falar absolutamente nada, né? Teve aquele impacto inicial. Eu cobrei muito do ministro de Direitos Humanos, da Sônia Guajajara, enfim, da presidente da FUNAI, para que todos fossem mais incisivos, porque o crime que foi feito contra os povos indígenas foi cometido contra esse conjunto de crimes, né? Foram cometidos pela essa gente que estava no poder, comandadas ali pelo inominável, né? Pelo inelegível, né? Para ser mais preciso. Essa situação, gente, está ganhando inclusive noticiário internacional. Terra indígena ainda em crise, apesar da expulsão de garimpeiros. Essa matéria aqui é do The Guardian, né? E está aqui já traduzida para o português, mas enfim, são situações que, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, instituições estrangeiras, organismos internacionais, organizações não internacionais, enfim, organizações não governamentais estão sempre observando, né, o encaminhamento dessas situações em países como o Brasil. Então é muito importante que esse assunto não seja esquecido e que a responsabilidade do ex-presidente da República, o genocida, o inominável, o inelegível, que ele seja cada vez mais lembrado nesse tipo de situação. Bom, mudando aqui de assunto, e também entrando no assunto que muitas pessoas demandaram aqui, para que eu desse uma opinião, o assunto agora é droga. O ministro Alexandre de Moraes ontem deu um voto numa ação que está sendo julgada lá no Supremo Tribunal Federal sobre quantidade de drogas que caracterizam o tráfico ou que caracterizam o consumo pessoal, porque essa coisa está numa lacuna, né? Isso, essa valoração, para se dizer se é traficante ou não, fica por conta do juiz, a cargo do juiz. E o juiz ali estabelece uma série de critérios subjetivos. No voto do ministro Alexandre de Moraes, ele mostrou que no final da história existe aquilo que o ministro Silvio Almeida chama de racismo estrutural. As decisões, elas acabam sempre penalizando pessoas com um determinado perfil. Vamos ver aqui a fala do ministro Alexandre de Moraes na explicação do voto dele. Vamos lá. Vou pegar aqui. De jovens sem instrução, pretos e pardos presos, principalmente por tráfico de entorpecentes. E a partir do momento que foram presos por tráfico de entorpecentes, acabaram sendo cooptados pelas organizações criminosas. Quando saem, eles têm que pagar o que estão devendo. E aí voltam por furto, voltam por roubo. E é um ciclo vicioso que nós acabamos criando, nós, enquanto instituições, por essa interpretação da lei que quis, eu diria, quis compensar a despenalização do usuário, puxando um naco do usuário para o traficante. Qual naco? O jovem, preto, pardo, sem instrução. Foi isso que nós fizemos. Triplicando, como mostrei no início, triplicando em 6 anos o número de presos por tráfico de drogas. Mas não triplicamos o número de presos por tráfico de droga de brancos, maiores de 30 anos, com curso superior. Triplicamos com pretos e pardos, sem instrução, e jovens. Gente, foi muito interessante esse acontecimento, mas ele gerou muitas distorções e discrepâncias, né, no debate público aqui no nosso país. Porque o presidente do Senado, ele veio a público dizer que o Supremo Tribunal Federal está interferindo no processo legislativo, ou seja, o Congresso fez uma lei e o Supremo agora está fazendo uma mudança. E não é isso que está acontecendo. O Supremo simplesmente está tentando equalizar critérios para que pessoas não sejam tratadas de formas distintas, sobretudo com viés de extremo preconceito. O uso de drogas para consumo pessoal hoje já não é crime, e isso desde a lei que cuida desse assunto, né, que no artigo 28 diz o seguinte: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento ou curso educativo, etc, 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 etc. Como é que isso é avaliado? Quem é que avalia esse tipo de situação? O juiz, né?
O juiz que leva em consideração uma série de características absolutamente subjetivas, onde é que estava aquele cidadão, com quem que ele estava, o horário que ele estava, o que ele faz na vida, e aí se estabelece ali uma série de situações que já vem com carimbo, já pronto, né, para colocar em determinado estrato social da sociedade na cadeia. Então, gente, não teve nenhuma inovação do Supremo Tribunal Federal em relação a esse assunto. O Supremo Tribunal Federal não está descriminalizando nenhum tipo de droga aqui no nosso país. Só que não pode acontecer esse tipo de critério, que quando uma pessoa é preta, é pobre, estava numa periferia, se ela foi apanhada com um cigarrinho de maconha, ela é traficante. Se é uma pessoa branca que mora numa região nobre e estava com um cigarrinho de maconha, do mesmo jeito, ela é considerada uma consumidora, uma usuária para uso próprio. Então são essas discrepâncias que o Supremo Tribunal Federal está tentando corrigir, estabelecendo um critério objetivo. Olha, qualquer pessoa que tiver com menos de 60 gramas de maconha, e sendo só essa a quantidade que a pessoa portar, ela não deve ser considerada traficante, porque essa quantidade está muito mais próxima de um consumo pessoal do que a pessoa tentando fazer comércio com isso. E o que motivou esse julgamento do Supremo Tribunal Federal foi o fato de uma pessoa ter sido presa com um cigarrinho de maconha de 3 gramas. E de posse desse cigarro, ele foi considerado um traficante e, em função de ter sido considerado traficante, foi para a cadeia. Na cadeia, uma pessoa que não era bandida, como é que ela acaba se inserindo nesse sistema, como disse o ministro Alexandre de Moraes? Ela acaba sendo vinculada a alguma facção criminosa, ela acaba tendo que se envolver em negócios ali dentro e quando ela sai da cadeia, ela já sai vinculada com uma série de compromissos dessas organizações. Então esse assunto está muito mal colocado, muita gente faz muita discussão preconceituosa sobre esse assunto e nós estamos muito mais diante de discussões com aspectos morais do que com aspectos científicos. Porque do ponto de vista científico, se fosse para a gente proibir qualquer substância entorpecente num país como o nosso, o Brasil tinha que proibir o álcool. Porque o álcool, ele também causa dependência química, ele é uma substância que entorpece as pessoas, causa uma série de males, é uma substância nociva à saúde, utilizada em excesso, evidentemente, né? Mas ela é considerada uma substância legal. Ninguém se incomoda em termos o álcool absolutamente disseminado aqui no nosso país, inclusive com propaganda na televisão, né? Agora, a substância entorpecente da maconha, que causa efeitos muito parecidos, por que uma pessoa, ao fazer uso dela, é considerada uma pessoa hedionda, ou pelo menos deveria ser considerada dentro dessa filosofia mais conservadora, mais extremista aqui no nosso país? E há também uma contradição, né? As mesmas pessoas que pregam o direito de alguém usar arma, porque isso seria uma situação do livre-arbítrio, elas não permitem que uma pessoa use uma droga qualquer, também utilizando o seu livre-arbítrio. O Estado, na cabeça dessas pessoas, não pode interferir no direito suposto da pessoa ter uma arma, mas tem que interferir no direito de uma pessoa usar uma substância entorpecente qualquer, né? Então é uma questão que é muito polêmica, mas é sempre muito importante no espaço como esse nosso aqui, a gente jogar algumas questões, né? Às vezes as pessoas não estão olhando alguns fatos em determinados ângulos e é legal a gente dar alguns toques, né? Gente, amanhã eu vou conversar com vocês sobre um vídeo que o senhor Weintraub fez aqui, ele fez um vídeo reagindo, né, ao nosso portal, achei muito interessante, vou compartilhar com vocês amanhã algumas reflexões, vou fazer uma reação em cima da reação do Weintraub, que deve ser um negócio muito interessante. Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!